Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia diária da quarta-feira, na primeira semana do tempo comum. E a liturgia nos leva à reflexão de que Jesus veio ao nosso encontro para vencer a morte, e a morte que nos aterrorizava, vencida, fez com que, consequentemente, o diabo fosse vencido, derrotado. Agora, o que nos leva à morte é o pecado. E Jesus assumiu a nossa condição de pecado, mostrando assim o grande amor de Deus para com a humanidade. Como a carta aos Hebreus vai nos ensinar, não foi em favor dos anjos que Jesus desceu dos céus, mas sim por causa dos descendentes de Abraão. É por causa de nós que Jesus assumiu a morte e nos dando assim a vitória diante daquele que nós tanto temíamos, e somos vitoriosos em Cristo. Por isso, a liturgia da primeira leitura vai nos dizer que Jesus é capaz de compreender o nosso sofrimento, porque ele assumiu o sofrimento por causa de nós, se fez semelhante ao ser humano. Agora, é claro, essa vitória de Jesus foi conquistada porque ele assumiu em tudo a condição humana, exceto o pecado. E o Evangelho de hoje nos apresenta como Jesus venceu a morte. Nos apresenta, nos dando a descrição de um dia missionário de Jesus. O Evangelho diz que ele sai da sinagoga. Com toda certeza, Jesus logo ao amanhecer estava na sinagoga rezando. E quando ele sai da sinagoga depois da oração, ele se dirige à casa de Simão Pedro, e a sua sogra está doente. Ele vai, cura a sogra de Simão Pedro e ela se põe a servir. E assim Jesus vai desenvolvendo o seu dia missionário. Depois de um dia longo de trabalho missionário, a liturgia vai dizer: quando o sol se pôs, trouxeram para ele muitas pessoas doentes, endemoniados, e ele libertou a todos, dando para todos a graça da libertação daquilo que levava o povo à opressão. E qualquer um de nós, depois de um dia tão cansativo, nós com toda certeza queríamos achar uma cama e descansar até o outro dia. No entanto, Jesus, de madrugada, ele continua o seu dia missionário, porque a liturgia vai dizer que de madrugada ele estava em oração e intimidade com Deus. Porque quando vivemos a nossa vida missionária, nós trabalhamos, e ao trabalharmos, nós nos tornamos fragilizados.
e precisamos repor aquilo que nós damos. E Jesus fez exatamente isso de madrugada. Repôs as suas forças espirituais para que pudesse continuar no outro dia a sua missão. E os discípulos vão procurar Jesus, dizendo que ainda tinha muitas pessoas que queria que Jesus os libertasse. No entanto, Jesus, ele veio para todos e diz: precisamos continuar, precisamos ir em outros lugares, porque existem muitas pessoas precisando da graça de Jesus. Aprendamos com Cristo como deve ser a nossa vida cristã missionária anunciando o reino. Precisamos renunciarmos a nós mesmos e nos colocarmos a serviço em prol do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.